sombras sombrias do apocalipse, o mistério da ligação que nunca cessou. Os gritos eram a primeira coisa que eu ouvia ao emergir da escuridão do sono, ecoando como fantasmas no silêncio do quarto. Cada manhã começava do mesmo jeito. Uma rajada de medo frio percorrendo minha espinha e uma dor latejante na cabeça, como se uma faca pulsasse em minhas têmporas. As memórias flutuavam na borda da consciência, mas se dissipavam assim que eu abria os olhos, deixando apenas o eco persistente de sirenes e vozes distantes, como uma gravação assombrada que nunca terminava. A cidade em que eu vivia era uma sombra do que fora. Os dias eram cinzentos, carregados por uma neblina espessa que trazia consigo um cheiro metálico e acre. Mesmo em suas horas mais vibrantes, a metrópole parecia desprovida de vida, como um cadáver vestido em roupas de gala. Caminhando pelas ruas ao entardecer, via rostos imóveis, desconhecidos que se moviam com passos lentos, como marionetes sem propósito. As luzes dos postes piscavam, suas oscilações criando padrões que eu sentia poder decifrar, se apenas olhasse por tempo suficiente. Era uma dança de clarões e sombras, sussurrando segredos em uma língua que eu quase compreendia. Nessas horas, um frio tomava conta de mim, e a sensação de que algo, ou alguém, me observava era inescapável. Havia algo mais profundo nos meus sonhos, algo que resistia a ser lembrado. Uma noite, a sensação tornou-se insuportável. Fechei os olhos e, em um esforço desesperado, deixei que as imagens emergissem. A princípio, apenas fragmentos. Uma rua deserta coberta de uma poeira densa que se movia ao vento, marcas de mãos em uma parede e um céu com uma coloração que fazia meu coração acelerar, vermelho, como sangue coagulado. Era mais do que um sonho, era uma memória que começava a pulsar em minha mente. Algo dentro de mim sabia que a lembrança completa estava próxima, como uma chave que destranca uma porta selada por um medo antigo. O que viria a seguir, eu não sabia, mas não conseguia mais fugir. A cada nova madrugada, a sombra do apocalipse tornava-se mais real. Os dias seguintes se arrastaram com uma lentidão agoniante, como se o tempo em si tivesse perdido a vontade de avançar. Cada ruído, cada movimento na periferia de minha visão, fazia meu corpo reagir com espasmos de medo. Comecei a duvidar da realidade que me cercava. As pessoas à minha volta pareciam sombras, vazias de emoção, seus olhos fixos em pontos indefinidos, como se estivessem presos em um pesadelo que nunca terminava. Durante uma caminhada pela avenida principal, as luzes dos postes começaram a piscar novamente, dessa vez de forma sincronizada. A pulsação das luzes fazia o ar vibrar com uma energia opressiva. Parei e encarei o brilho, com o coração martelando no peito, sentindo que uma verdade esquecida estava prestes a se revelar. Então, no reflexo de uma vitrine rachada, vi algo que me paralisou. A rua atrás de mim estava deserta, mas ali, no vidro sujo, estava o reflexo de uma multidão correndo em pânico, suas bocas abertas em gritos que o silêncio abafava. Girei rapidamente, mas a rua estava vazia. As marcas de mãos sujas que vi em meus sonhos agora apareciam em postes e muros, impressões desesperadas que eu sabia não serem fruto de vandalismo. Voltei para casa com as pernas trêmulas, a cabeça latejando com uma dor que parecia partir meu crânio em duas. Quando finalmente deitei, as imagens continuaram a pulsar atrás de minhas pálpebras fechadas. Comecei a lembrar de algo que me horrorizou, uma contagem regressiva incessante que ecoava em meus ouvidos. Ela era emitida por alto-falantes e se propagava como uma onda de choque, levando todos a um estado de frenesi insano. As vozes que transmitiam os números eram ásperas, sem emoção, como se tivessem sido gravadas por um deus apático. Acordei no meio da noite com a lembrança vívida de um céu rubro, um presságio de algo que minha mente se recusava a aceitar. Minha própria respiração soava como um sussurro de condenação. O que antes parecia um sonho, agora assumia a forma de uma memória que eu havia enterrado tão fundo que estava começando a corroer a minha sanidade.
O terceiro dia após a última visão trouxe um peso insuportável ao meu peito. Era como se o ar estivesse envenenado, carregando memórias que não podiam mais ser ignoradas. Ao caminhar para o trabalho, vi as marcas nas paredes se multiplicando. Algumas tinham contornos tão frescos que era impossível ignorar a ideia de que alguém as deixava ali, como uma lembrança de que a humanidade já havia enfrentado algo horrível. Então, enquanto cruzava uma praça abandonada, um som familiar se ergueu no vento. Um alarme distante, sua melodia intermitente e cruel, como uma lembrança zombeteira de um aviso que ninguém mais lembrava. As vozes nas ruas silenciaram, e por um instante, todos pararam. O som se dissipou e a praça foi tomada por um silêncio cortante, quebrado apenas pelo eco dos meus próprios passos. As visões começaram a vir com mais clareza, em flashes que se intensificavam a cada hora. Agora, eu podia ver corpos caídos nas ruas, rostos petrificados em expressões de pavor absoluto. Meu coração acelerava cada vez que a imagem de um céu vermelho cintilava na minha mente, com nuvens de uma escuridão pulsante que pareciam se mover de forma consciente. Foi em um momento de desespero que decidi confrontar uma das marcas de mão na parede. Corri meus dedos pelas manchas escuras, tentando sentir alguma conexão, algum eco do passado que pudesse trazer clareza. Foi então que ouvi, nitidamente, uma voz áspera e distante sussurrando em meu ouvido. Você esteve lá. As palavras rasgaram meu cérebro como uma lâmina, trazendo a memória que eu evitava. Lembrei-me de um lugar sem nome, uma escavação em uma montanha que os cientistas juraram ser a chave para um novo entendimento do mundo. E lembrei-me do que encontraram. Uma porta esculpida em pedra, coberta por símbolos que nunca deveriam ter sido lidos. O pesadelo agora estava vivo e pulsante dentro de mim. Lembrei-me com detalhes aterradores de como, meses atrás, um grupo de pesquisadores anunciou ter descoberto algo inédito nas profundezas de uma caverna esquecida. Eu fazia parte da equipe que documentava as descobertas, um observador, alguém que se dizia cético e analítico. Mas nada poderia ter me preparado para o que encontramos. O portal era grande, quase monumental, esculpido com símbolos que pareciam se mover sob a luz. Havia uma beleza sinistra nos detalhes, como se a própria pedra estivesse viva e testemunhasse a nossa presença. Naquela noite, em que as primeiras análises começaram, vozes começaram a ser ouvidas, sussurros em uma língua que ninguém conhecia, mas que todos temiam. O líder da equipe, um homem de semblante sempre inabalável, tremeu quando a porta começou a vibrar levemente. O ar ficou pesado e o tempo por um instante pareceu parar. Então, veio a luz, uma explosão branca que cegou a todos e trouxe o silêncio absoluto, como se o mundo tivesse sido engolido por um abismo. O que se seguiu foi um esquecimento coletivo, mas agora eu sabia que aquilo havia sido imposto. Algo foi libertado naquele dia, algo que não deveria existir neste mundo. A contagem regressiva que eu ouvia era o último fragmento de um aviso. O portal não havia sido apenas aberto, ele havia ficado entreaberto, e o que estava do outro lado estava apenas esperando. A revelação me golpeou como um soco. Era por isso que a cidade parecia vazia, por isso todos olhavam ao longe como se buscassem algo que não podiam compreender. Eles também sabiam, mesmo que enterrado em seus subconscientes, que o apocalipse já havia começado. A contagem regressiva era real, um lembrete de que o que escapou naquela noite ainda estava entre nós, apenas aguardando. Saí à rua em um frenesi, ignorando o medo e a dor que latejava em minha cabeça. As luzes dos postes, agora mais brilhantes, piscavam em um padrão que finalmente entendi. Era um código, um aviso final. As palavras sussurradas em uma língua esquecida começaram a ecoar novamente, desta vez mais fortes, mais claras. A cidade ao meu redor estremeceu, como se respondendo ao som. A multidão que eu via refletida no vidro não era mais apenas um fantasma. Eles começaram a aparecer em minha visão periférica, figuras sombrias movendo-se com propósito. O ar tremeluziu, e o céu,
uma vez cinzento, começou a tingir-se de vermelho, como o sangue que coagula sob uma ferida antiga. Então, como se um véu tivesse sido rasgado, ouvi a voz de uma criança, clara e inocente, recitando os números finais da contagem. 5, 4, 3. O mundo congelou, e o medo se transformou em uma certeza fria. O apocalipse não era o fim, mas um ciclo. E dessa vez, eu seria a testemunha de seu recomeço. A cidade estava agora mergulhada em uma penumbra fantasmagórica. A luz vermelha do céu lançava sombras que dançavam nas ruas como espectros de tempos esquecidos. O som da contagem regressiva parou, mas o silêncio que veio depois era mais aterrorizante do que qualquer grito. Uma presença invisível se fazia sentir, como se o próprio ar estivesse carregado de algo maligno e onipotente. Olhei ao redor e vi os rostos das pessoas que agora tinham parado de se mover, com expressões que variavam entre o medo e a aceitação. Eles se lembravam. Assim como eu, as memórias voltavam para eles, trazendo com elas a verdade inescapável de que o que estava por vir não poderia ser detido. Enchi os pulmões de ar, tentando gritar, alertar aqueles que ainda não haviam compreendido totalmente o que estava acontecendo. Mas a voz morreu em minha garganta, engasgada pelo horror. O céu rugiu e uma rachadura fina apareceu no horizonte, pulsando com uma luz tão intensa que fez a noite parecer dia. Então a primeira sombra atravessou o véu. O apocalipse não era apenas uma memória, era o futuro, o presente e o passado se entrelaçando em um ciclo eterno. E eu, o único que lembrava claramente de seu início, estava ali para testemunhar seu retorno. O que antes era um pesadelo reprimido, agora se tornava a realidade crua. A contagem ainda ecoava na minha mente, um aviso que eu sabia que não podia mais ignorar. Corri para uma parede próxima e com as mãos trêmulas escrevi as palavras que ninguém mais ousava dizer em voz alta. O início é o fim. Ao longe, a cidade começava a ruir, e o vento trazia consigo os sussurros de um mundo que nunca foi nosso.